Saúde, força e luz. Sextou. Estamos na Mata do Leão, sob o patrocínio do Colégio Quarupi, conversando com o doutor Claudinei, um brinde a essa tarde maravilhosa, a essa luz bonita que Deus nos deu. Eu cometi aqui um erro imperdoável, mudei o partido do doutor, ele é do PSL, não sei o que me aconteceu, é uma bobagem, deve ser o alemão, o Alzheimer, né, que já está rondando a minha vida, né, já está falando, vem, que você já está velhinho. Então, mil perdões ao seu partido, pelo qual eu tenho bastante respeito, saiu por ele o capitão Jair Bolsonaro, não é isso? E o que o atraiu nesse partido, por favor? Então, Egídio, essa confusão talvez é porque nós temos muitos partidos no Brasil, né? Esse é um dos detalhes, né? E o Patriota também é um partido de direita, o PSL é um partido de direita, e isso foi uma das identificações. Mas como eu havia dito para você, eu nunca havia sido filiado a nenhum partido político. Tive convites de muitos partidos em Sertãozinho, mas eu nunca, como nunca tive interesse em ser candidato, eu não via motivo para estar sendo filiado. E até porque, Gide, em 2014, eu sou um dos sócios fundadores da Amacert, Amigos Associados de Sertãozinho. É uma associação que nós criamos em Sertãozinho, fundamos, que ela tem como seu objetivo no Estatuto Social, que é o combate à corrupção e a fiscalização dos órgãos públicos. E uma das cláusulas no Estatuto é que a diretoria, os componentes da diretoria não podem ser filiados a partido político. E eu fui o primeiro presidente, depois ocupei cargos na diretoria, e esse era um outro motivo pelo qual eu nunca me filiei. Mas, em 2018, nós tivemos a eleição do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, que foi pelo PSL, que era um partido muito pequeno, até desconhecido, né? E em 2018, eu acompanhei uma onda de um pedido, um clamor da população, eu entendi assim, entendo assim, para que houvesse uma modificação, um interesse maior da população na política. E isso me trouxe o pensamento de que em 2020 nós teríamos a eleição. E em 2018 eu comecei a imaginar o prefeito atual, 2018, que terminou em 2020, o Zezinho Gimenez, uma das lideranças políticas de Sertãozinho, eu vejo pessoalmente, após o falecimento do saudoso Valdir Alceu Trigo, que não surgiu outra influência política na cidade, outra liderança política como o Zezinho Gimenez. E comecei a imaginar, ele não vai para a reeleição em 2020. E quem seriam as pessoas, os prováveis candidatos, seus interesses para 2020 na eleição? E o quadro me preocupou um pouco nessa situação. E no final de 2019, dezembro de 2019, eu conheci o Jonatas Cesário, que hoje é o atual presidente do PSL de Sertãozinho. Nós nos conhecemos de Facebook. Ele me fez um convite para, vamos bater um papo pessoalmente sobre política. Fui até uma loja, que ele tem uma loja de artigos evangélicos na cidade de Sertãozinho, e ele é evangélico, eu sou católico, e começamos a conversar sobre política, e ele me disse que ele tinha o interesse de reativar, porque o PSL havia em Sertãozinho. Em 2016, inclusive o PSL, ele fez parte de uma coligação com o próprio Zezinho Gimenez na época. Só impressou o CNPJ, vamos falar assim, como muitos partidos, infelizmente, ainda fazem. E o partido estava sem nominata, não tinha diretório. E ele recebeu o convite para que reativasse o diretório do PSL em Sertãozinho. Ele precisava de pessoas que alinhavam ao seu pensamento e ao pensamento do partido. Sim. E como todo advogado é chato, gosta de ler muito, como eu já havia lido praticamente o estatuto de todos os partidos, eu fui ler o partido do PSL, que eu não havia lido, e me interessei pelo partido, porque ele tem um tripé no seu estatuto que me chamou muito a atenção. Primeiro, é um partido que combate a corrupção. Segundo, é um partido cristão.
Terceiro, é um partido conservador que preza pelos valores da família. Eu me identifiquei com esse partido. Perfeito. E ajudei o Jonas. Hoje eu estou ainda como secretário-geral do partido, do diretório do Sertãozinho. O presidente Jonas, eu de secretário-geral. E fomos a São Paulo, conheci o partido, conheci o presidente estadual, o Bozella, Júnior Bozella, que é o presidente, ele é deputado federal e presidente estadual do PSL, e as propostas que foram feitas era que nós tínhamos que dar uma alavancada nesse partido em Sertãozinho. Então subiu a nominata do partido e nós precisávamos de filiados. Então eu me filiei em janeiro de 2020, sem interesse algum de ser candidato. E nós tínhamos que ir até abril, dia 4 de abril, se eu não me engano, para quem quisesse ser candidato, estar filiado. Então nós filiamos praticamente, acho que nós estamos com quase 230 ou um pouco mais de filiados no partido. E foi essa a situação. A minha identificação com o PSL foi justamente essa, professor. Perfeito. Um grande abraço ao Jonas. Sabe por quê? Eu comprei algumas Bíblias na loja dele e ele nos atende muito bem. É uma pessoa que estuda muito a Bíblia, é uma pessoa que tem uma sabedoria, tem um dom, né? Os funcionários dele, acho que eu não sei se eu lembro o nome do rapaz, que também tem nome bíblico, é um moreninho, novo, né? Um menino muito simpático, mas é uma bela loja. Parabéns a ele, parabéns por ele ser. Eu não sabia que ele era o presidente do PSL aqui, não é? E aí você escolhe o PSL e como é que você vira o candidato? Porque não tinha mais ninguém ou como é que foi a coisa lá? Então, Egídio, tinha que achar um nome. Olha, são situações que vão assim convergindo de uma forma muito especial no PSL. Como eu te disse, eu não tinha interesse algum. Por isso que eu disse, desculpe, por isso que eu disse, né? Porque você, sem perceber, você estava fazendo uma carreira política. Você não sabia. As pessoas, o que acontece com muita gente, se interessa por política, começa a escrever, começa a discutir, entra para um partido e quando vê está na situação de que é candidato, mas não foi planejado, embora todo mundo ache que foi. Exatamente, Egídio, você falou bem a situação. Você vai indo, você vai se envolvendo e foi esse interesse. Olha, eu quero ajudar o partido, eu quero que novas pessoas venham e saiam candidatos, que temos vários candidatos, inclusive em outros partidos. Essa era a minha intenção. E na época, olha como as coisas vão acontecendo. Levantamos o partido, filiados, prontos para uma eleição. E o diretório estadual, olha, vocês têm que lançar candidatos. Nós podemos lançar candidatos a vereadores. Só que em uma das reuniões em São Paulo, eles disseram, não, vocês têm que lançar candidato a prefeito. Aí eu falei, olha, tudo bem, mas vocês conhecem a realidade política de Sertãozinho? Eles falaram, não. Eu falei, então vamos conversar. Fizeram uma oitiva com 17 municípios. Nossa, nós chegamos aqui em Sertão, acho que 5 horas da manhã, mais ou menos, eu e o Jonatas. E falei, então vamos sentar, a gente vai bater um papo. Aí eu expliquei. Lá de trás, desde PDS, MDB, as eleições de Sertãozinho, as lideranças que foram passando por Sertãozinho e até chegar ao presente. Eles falaram assim, olha, realmente vocês têm razão. É muito difícil lançar um candidato, mas vocês vão encontrar um candidato em Sertãozinho. E nesse meio tempo aconteceu vir a saída do ex-prefeito Zezinho Gimenez do PSDB. E conversamos com ele, mas alguns outros assuntos, e os outros partidos começaram a dizer, a ventilar a ideia de que o Zezinho Gimenez estava vindo para o PSL. E isso deu como estratégia, marketing político para o PSL foi maravilhoso, porque um partido desconhecido começou a ficar em evidência. E esse era o detalhe, nós não tínhamos candidato. Nós tentamos algumas articulações políticas de convidar lideranças que nunca foram candidatos ou tiveram cargo, portanto, não tiveram cargo eletivo, para vender uma ideia política. Chegamos até a quase conseguir essas articulações, mas no final nós caímos numa realidade que nós sabíamos,
mas que imaginávamos que poderia ser diferente, de que essas alianças, articulações políticas envolveriam aquela velha política de Sertãozinho. E nós tínhamos o ideal de trazer algo novo para a política de Sertãozinho. E acabamos ficando sem um nome forte para disputar a eleição. E em uma reunião em Ribeirão Preto, com o nosso senador da República, Major Olímpio, conversamos sobre isso também, e ele disse para mim na reunião, falou, olha, vamos fazer o seguinte, você vai ser o pré-candidato a prefeito. Eu falei, Major, eu não tenho essa intenção, não tenho essa capacitação. Ele falou, tem sim. Bateu no meu ombro, aquele jeitão dele, e falou, vamos gravar um vídeo aqui. Aí me abraçou lá eu, o Jonas e ele fez um vídeo ali curtinho, de uns 30, 40 segundos, e me colocando nessa situação. E esse vídeo nós divulgamos e, para nossa surpresa, grata surpresa, teve mais de 25 mil visualizações. E começou a ir de boca a boca, o Claudinei será candidato, o Claudinei será candidato. E chegou numa situação, professor, que não teve volta. Não teve volta, até porque como nós chegamos a um ponto que não teríamos mais coligações com o PSL, e a nossa proposta era de lançar candidatos a vereadores, com as mudanças da legislação eleitoral, o partido que não lançasse um candidato dificilmente poderia fazer vereadores, toda a sistemática, que foi a primeira experiência em 2020 dessa nova sistemática política, que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Eu assumi um compromisso com o partido e com os nossos candidatos a vereador, de que então, como eu, assim, em uma reunião, uma das últimas reuniões presenciais que nós fizemos, comecinho de março, porque logo entrou a pandemia, eu fui aclamado pelos presentes do partido a ser o candidato. Dali até o Sérgio Sacomani foi a pessoa que tomou a frente e falou assim, ó, se o Claudinei sair candidato, eu saio. E todos compraram essa ideia e foi onde eu me lancei candidato a prefeito de Sertãozinho, para ajudar o partido, para ajudar os vereadores, os candidatos a vereadores e fincar raiz do PSL em Sertãozinho. Então essa é mais ou menos a história que me trouxe a ser candidato a prefeito de Sertãozinho, algo que eu nunca imaginei na minha vida. Eu acompanhei você muito próximo, por causa da nossa amizade que sempre tivemos, e percebi o que você falava com uma sinceridade, mas veja, nesse país todo mundo fala isso, eu sou candidato em nome dos outros. Quando é verdade, as pessoas têm uma dificuldade de perceber esse tipo de coisa. Né? Mas está sendo, veja, parece que há uma mão invisível que vai empurrando e você não percebe, todo mundo olha, tá vendo? Eu falei que ele escreveu lá no jornal e há 3 eleições atrás, mas ele já estava pensando isso, não estava. É uma coisa que é natural. Foi natural. Como você conheceu a vice? A sua vice? Nossa, professor, isso também é outra história que eu digo. As coisas foram convergindo de uma forma tão diferente, tão bonita, que olha como era. Então, eu seria candidato a prefeito e vice. Tentamos articulações ainda para um vice. Ou talvez que eu fosse vice, porque nós estamos na articulação política, porque seria em agosto, setembro a convenção, acho que foi em setembro a convenção para definição. E como o próprio partido decidiu, vamos sair chapa pura. Foi a primeira vez na história de Sertãozinho que um partido saiu com prefeito, candidato a prefeito e vice, chapa pura, sem nenhuma coligação, majoritária ou minoritária. E nós chegamos a um ponto que não tínhamos quem fosse vice. Tínhamos alguns nomes dentro do próprio partido, mas você teria que sacrificar um candidato, uma candidata a vereador para vir no cargo de vice. E o Candex, o documento chama Candex, que é o documento que você faz a habilitação para inscrever o partido para participar fazer a
as assembleias para escolherem os candidatos e você fazer o registro junto ao TSE. E nesse documento ele tem várias páginas, se eu não me engano, páginas 71, 72, quem achou foi o Jonatas, uma lacuna, uma brecha, dizendo que, por quê? Depois surgiram vários nomes para vir, só que essas pessoas nunca foram filiadas, não eram filiadas a partido, e a lei dizia que a pessoa teria que ser filiada até o dia 4 de abril. As pessoas surgiram depois fora da política, que é o que nós queríamos, de vários segmentos, vários setores, não eram filiados, então não poderiam. E essa brecha caiu onde? Que um policial militar da ativa, que não exerça cargo de comando, não depende de filiação até o dia 4 de abril. Olha só. O Jonas achou isso, me ligou de noite, Claudinei, eu falei, nossa, mas espera aí, então se é assim, peguei, dei uma olhada, fomos consultar o PSL até nível nacional. A primeira resposta foi, não é possível. Foi, é possível. Buscamos o jurídico do PSL. Falou, não, é possível. Só que isso é muito difícil alguém fazer e tal. Aí numa conversa com um grande apoiador nosso, Dr. Ângelo Mário Sarti, que também foi convidado para vir, mas ele não é afiliado a partido algum. Em uma conversa com ele, ele disse, olha, mas militar então pode, etc. Ele falou, pera aí que eu tenho um nome. Eu, por na minha família ter carreira militar, eu tenho um irmão que é da reserva da Polícia Militar, tenho sobrinho que estão na Polícia Militar. Eu tinha alguns nomes, 3 nomes na verdade na cabeça. E nós queríamos uma mulher para representar. E militar ainda falou, bom, olha, eu tenho alguns nomes. Contei para o Jonatas, né? Disse para ele alguns nomes, e conversando com o Dr. Ângelo, ele, sem falar os nomes, apenas isso, ele falou assim, ó, eu tenho um nome, uma pessoa que eu conheço desde criança, conheço a família, o nome dela é a Flávia. Eu falei, doutor, qual Flávia? A Flávia Messias, porque ela é cabo da Polícia Militar e é cabo PM Messias. E eu já conhecia a Flávia de algum tempo antes, por praticar jiu-jitsu. E falei, doutor, sem encontrar, falei, doutor, o senhor tem esse? Não, eu tenho, pera aí que eu vou ligar para ela agora. Ele pegou o celular e ligou para ela. Imagina, ela estava de férias, imagina, você de férias, você nunca foi filiado a partido, nunca teve interesse em política. Falei assim, olha, o seu nome foi cogitado para ser candidato a vice-prefeito. A primeira situação é negativa. Não, lógico que não. Por quê? Marcamos uma reunião com ela. Aí eu tive a oportunidade de conversar com ela, com o marido dela, o Theo Hall, o Marcelo Hall, dentista Sertãozinho, amigão meu. E conversamos, mostramos toda a situação envolvida. E ela teve um tempo para pensar, porque ela tinha alguns problemas familiares com o pai e a mãe que já são de idade, que ela toma conta dos pais com a sua família. Então foram várias situações. E depois de algumas conversas, ela aceitou. Isso. Aí nós fomos correr atrás de fazer agora o pedido para o TSE, o pedido de desincompatibilização na Polícia Militar, conversar com o comandante dela, que é o Coronel Teles, aqui de Sertãozinho, e acabou dando certo de sair. E o detalhe foi que nós não poderíamos indicar quem era até o dia da convenção, porque a lei diz exatamente isso, que só poderia ser apresentado, no caso de militar de ativa sem cargo de comando, no dia da convenção. Então ficou na época nós até brincamos, né? Alguns falam assim, qual que é o chá de bebê? É homem ou mulher? É o vice ou a vice? Foi uma situação muito, até um pouco hilária, mas muito engraçado, porque chegamos a essa situação e foi um casamento político perfeito. E o nome foi recebido, muito bem recebido, e fizemos uma diferença nessa eleição por conta disso também. Vamos ficar por aqui. Amanhã nós voltamos com essa conversa. Obrigado.